Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Valdemar da Costa Neto tem um ataque de sincericídio, joga Bolsonaro na cova dos leões e vira piada em rede nacional. Espia. Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. Gente, vocês me desculpem, mas ele acaba de condenar o Bolsonaro. É uma falta de conhecimento da lei. É chocante, porque a lei fala em tentativa dele. Ele diz, o pessoal planejou. O que na visão da Procuradoria-Geral da República, Joel, o planejamento é a tentativa, é o ato de execução. A tentativa é um ato de execução para a questão dos crimes contra a democracia. Então, planejar é o ato de executar, é a tentativa, portanto, é o crime. Agora, é impressionante uma pessoa que lida com política, estou partindo do pressuposto que ele falou de boa fé, tá? Essa declaração. Não saber do que trata a legislação. E aí condena o próprio aliado, como se as pessoas não entendessem o que está escrito no texto. E aí ele fala sobre assassinato, que é tentativa. É outro capítulo do Código Penal, não tem nada a ver com crimes contra a democracia. Aliás, o Otávio sempre fala, são poucos os crimes que têm a tentativa como o próprio crime. Até a questão do terrorismo, por exemplo, vai além. São os atos preparatórios. É o único crime, Otávio, se eu não me engano, que o ato preparatório já é o crime em si. Os crimes contra a democracia, não. É a tentativa no caso, o planejamento já é o ato colocado em marcha. Posso confessar uma coisa? Tô com medo. Quando eu vi a sustentação do Gonê, eu fiquei com alguns pontos de dúvida. Será que dá mesmo para acusar de golpe de Estado, que é onde está o 8 de janeiro? Será que a grave violência, sem o 8 de janeiro haverá grave violência? Me suscitaram algumas dúvidas a fala do Gonê. Essa fala do Valdemar não me deixou dúvida nenhuma de que tentaram o golpe, que tinha atos executórios. Eu achei também. E, assim, ele foi tão convincente, o Valdemar, que eu acho que o Valdemar poderia fazer a sustentação no lugar do Gonê. E nada contra o Gonê. O Gonê conseguiu fazer, aliás, o equilíbrio, sobriedade do Gonê colaboraram ali por um julgamento que estava sendo acusado de político, de perseguição, um julgamento sóbrio. Mas do ponto de vista, e aí eu penso assim, muito cabeça de tribunal de júri, né, que você tem que convencer o júri. Nossa, o Valdemar me convenceu em 2 minutos, muito mais do que a fala do Gonê. Mas você acha que, isso que eu queria saber, o Valdemar é dos políticos mais experientes do Brasil. Mas ele já deu uns outros foras, né? Esse daí foi um ato falho ou tem método? Júlia, é difícil você ler o Valdemar. Ao mesmo tempo que você tem essa... Olha, peraí, o cara é um dos políticos mais experientes do país, está há muito tempo nisso. Será que ele vai falar assim, vai se enganar? Por outro lado, quem conhece assim, o Valdemar, conversa com ele... vê que ele comete uns sincericídios mesmo. Então, ele não falou no Estúdio I que o Bolsonaro ele usou... Então, foi assim, eu adoro contar essa. O Valdemar estava lá e eu falei, porque assim, para mim, a pior profissão na política brasileira é ser presidente de partido do Bolsonaro. E da família dele deve ser a apurrinhação toda hora. Aí ele falou, a gente perguntou alguma coisa, ele falou assim, mas o Bolsonaro não é normal, gente. O Bolsonaro não é normal. E aí eu lembro que eu perguntei, falei, até concordo que o Bolsonaro não é normal, e fiz umas outras perguntas ali, aí no intervalo, o Duda Mendonça entrou e cochichou. Duda Lima. Cochichou bastante. Marqueteiro do PL, o marqueteiro do PL, Duda Lima. Aí cochichou bastante, assim, no ouvido do Valdemar, e o Valdemar assim, tá bom. Aí, volta lá o Estúdio I, aí a Sadia faz uma pergunta, e o Valdemar, deixa eu esclarecer uma coisa. Eu disse que Bolsonaro não é normal. Ele é muito acima do normal. Que inteligência, que sabedoria política, que faro ele tem, etc. Então ele vai se... Pois é, teve um dia também, né, Joel, que a gente até analisou aqui, em que ele fala que o carisma do Bolsonaro é como o carisma do Che Guevara. Do Che Guevara. Então assim, eu acho que o Otávio tem um ponto aqui. Ele tropeça às vezes... E ele é muito experiente. Então, nós, como analistas políticos, a gente fica ali tentando entender o que é tropeço e o que é o que o Otávio definiu como sincericídio. Porque é interessante também para ele, que no fundo apoia Tarcísio de Freitas, trazer essas verdades sobre Bolsonaro como quem não quer nada.